Arley é do Tipi. Não, não, era não. Tá aqui. Ei, Jaqueline, Oi. eu faltei porque o carro aqui arriou a bateria, aí não tem como nós rir por isso. Pronto, eu tô sabendo que o carro do Tipi faltou. A Yane, André também é do Tipi. Foi o carro do carro, né? Diogo, tudo bem, Diogo? Volta aí, né? Tainá. Tá tudo bem, Tainá? Graças a Deus, né? Erasto, nosso menino de ouro, Erasto, gente boa demais. Fabrício. Bom, Fabrício? Esse menino podendo ficar à frente, né? Mas gosta do fundão. Gabriel Jesus, nosso artista. Jobson. Deu certo, Jobson, as redações? E Lara? Lara Cotóis? Faltou. Vou perguntar a Lelena. Acho que ela tá com mais uma meta, tá? Ela faltou ontem também. Sim. Então tem bem pouquinho gente hoje, né? Mas não tá. Bom dia, pessoal que está em casa, tudo bem com vocês? Estamos nos reencontrando hoje, né, de forma virtual, mas eu fico muito feliz por mais um dia encontrar com vocês. Vai estar aí Lucas, Vitória, Ramon e a Rui. Só, né? Mas eu espero que aos poucos esse número vá aumentando, né? Enfim, gente, vamos lá na nossa disciplina de inglês. Eu não sei se vocês estão se lembrando, mas nas últimas aulas remotas, eu venho trabalhando com vocês, não mais conteúdo, né? Estão se lembrando? O que é que eu venho trabalhando com vocês? Umas técnicas de leitura dentro das questões, né? Muito bem. Aí vocês se lembram as duas principais técnicas de leitura que a gente estava fazendo? Estava começando a trabalhar, né? Não deu tempo a gente ir bem a fundo, mas a gente já iniciou. Que é o skim e o scan. Esses nomes são mais difíceis, mas as técnicas são boas de trabalhar. Que é o que eu vou introduzir hoje para vocês. Eu trouxe para vocês o material aqui, para a gente tentar compreender o texto através de umas perguntas guia, sabe? Tem um texto aí em inglês, se puder dar um esboço bem rápido primeiro. Ó. Para eles verem. Tem um texto aí em inglês que esse tipo de texto que eu não vou dizer agora o nome dele, que eu vou perguntar a vocês, se vocês sabem, é bem provável que caia no Enem, tá? Vocês acham que é provável que caia uma questão dessa aí do Enem? Então, aí, o meu propósito com vocês, como eu já vinha falando antes, é tentar ensinar alguns truques a vocês, para vocês tentarem responder as questões sem precisar traduzir tudo o que tem no texto. Por isso que a gente utiliza o scan e o skim. O skim é uma estratégia de leitura onde a gente faz o quê? Onde a gente tenta procurar saber qual é o assunto geral do texto sem estar traduzindo tudo, sabe? Vou já mostrar para vocês algumas perguntas aí. E o scan é uma estratégia de leitura onde a gente procura dados específicos, como datas, nome de alguém, o nome de um país, de uma cidade, um percentual de alguma coisa. O esquema é para a gente localizar coisas mais específicas dentro do texto. Já o skim não, é só para a gente saber mais ou menos o assunto geral do texto. Aí, eu quero que vocês olhem primeiramente esse bendito texto que está aí. E a primeira pergunta que eu quero fazer a vocês é se vocês reconhecem, que já está ali até no cantinho, ó. Qual o gênero textual? Que tipo de texto é isso aí, meu povo? Tirinha. Tirinha, né? Ah, tem para vocês. A primeira pergunta já ganharam ponto na primeira pergunta. É uma tirinha, né? Aí, ó. Observem que lá embaixo tem o nome skim, tá vendo? Essas perguntas mais gerais sobre o texto é a técnica skim, porque a gente vai tentar descobrir de vocês o que vocês sabem sobre o gênero textual aí primeiro, antes de ir atrás das informações mais específicas. Isso é o skim, tá? É você procurar
mostrar o que você sabe sobre o texto antes de ir para a questão no Enem? Não, no e o outro, né? Esquema. Aí ele é para. Seu conhecimento acerca desse tipo de gênero textual. Tá dando para entender, Fabrício? Ah, não. Tá não. É que a escola é espanhol. Não, mas serve também para o espanhol, viu? É só porque o texto está em inglês, mas essas técnicas também servem para outras línguas. Então, assim, ó. Atingiu o leitor, mas de que forma? Isso interessa para a minha mãe. Sim, mas pronto, aí por que a tirinha interessa tanto ao leitor? Tem uma chave. Uma brincadeira. Fala, tem vergonha, não fala. Gente, a tirinha tem uma função específica de fazer, sabe o quê? Uma crítica a alguma coisa que está acontecendo na sociedade, algum assunto relevante socialmente, entendeu? Então, toda vez que você vê uma tirinha, pode ter certeza que o conteúdo da conversa, dos diálogos, vai ser uma crítica, às vezes humorada, às vezes mais pesada, sobre alguma coisa que está acontecendo dentro da sociedade, certo? Filho, dá uma chave. Coloca a chave. Pronto. Aí eu coloquei para vocês, agora se puder dar uma aumentada. Aí eu coloquei, primeiro eu quis extrair sobre o que vocês sabiam da tirinha, né? E eu consegui extrair muita coisa. Vocês disseram que era um texto que tinha diálogo, que trazia alguma coisa de interessante para o público, né? Só esqueceram um pouquinho sobre essa questão da crítica, né? Mas vocês falaram muita coisa sobre a tirinha, e é importante isso, porque quando cair lá uma questão no Enem, que você vê uma tirinha, eita, aqui já vai ter algum assunto polêmico. Tem que ficar atento para isso. Vai ter alguma coisa polêmica, alguma coisa que interessa ao público em geral. Aí eu coloquei aqui para vocês só a definição realmente do que é uma tirinha, para vocês não esquecerem. As tirinhas constituem-se uma série de vinhetas micronarrativas, porque são quadrinhos, né? São quadrinhos. Chamadas em inglês de comic strips. Geralmente elas possuem apenas 3 quadros, com uma piada rápida que faz entendimento. Geralmente possuem 3 quadros, mas no caso dessa que a gente viu, é um pouco maior, vai até 5, 6 quadros. Não é uma história em quadrinho que é enorme, tem várias páginas. A tirinha, no mínimo 3, no máximo 5 ou 6 quadros, tá certo? Aí vem, as tiras, quer sejam quadrinhos, cômicas, de humor ou somente tiras, são narrativas com desfecho inesperado, quebra de expectativa. Às vezes, no começo da historinha, você vai pensando que o fim vai ser tal, mas no final tem uma quebra de expectativa e tem uma surpresa. Exatamente, porque é justamente isso, né? É uma crítica a algo, então eles querem fazer isso de forma inteligente que surpreenda o público, né? O leitor. Aí vem, que leva ao humor, como eu falei para vocês. É mais fácil, para alguns autores, retratar questões polêmicas que envolvem coisas da sociedade de forma mais humorística, né? A questão chama mais atenção, né, gente? Quem gosta de ler um texto sério sobre algo polêmico, a gente prefere ler alguma coisa mais leve, né? E a gente até entende mais dessa forma do que um textão lá
todo sério. Aí vem, utilizando-se de recursos verbais e não verbais, logicamente, né? Verbal são as falas das pessoas, e não verbal é o desenho em si. Dentro de uma linguagem própria, em geral, informal. Então, a gente se preocupa aqui com esse quesito informal em inglês ou em espanhol também, porque geralmente vai cair expressões idiomáticas, que é o que a gente deixa um pouquinho de lado no estudo dentro da escola. Então, eu sugiro a vocês que vão lá no Google, coloquem assim, expressões idiomáticas mais usadas em inglês. Aí vai aparecer lá vários sites, se você pesquisar aquele que você achar mais legal, aí você vai ver que existem formas diferentes de dizer coisas sem ser da maneira formal. Igual a gente diz, por exemplo, em português, uma expressão aqui do Nordeste. Que hoje eu estou arretada. Quer dizer o quê que hoje eu estou arretada? Com coragem, né, com vontade de fazer as coisas, estou bem. E em inglês também existe isso. Existem expressões que eles utilizam no dia dele de maneira informal, tá? Aí você aprendendo só a gramática, aprendendo só a construção das frases formais, como é que tu vai saber? Então, a dica que eu dou a vocês é procura em sites as gírias, as expressões informais, tanto do inglês como do espanhol, viu? Que cai bastante nas provas. Mas as questões só são de interpretação de texto, sabe? Aí o que precisa mesmo é você ter um mínimo de vocabulário. Por isso que eu dizia toda hora a vocês, procurem jogar na internet, procurem relembrar aqueles vocabulários que vocês estudavam no Fundamental 1, 2, procurem fazer alguma coisa na internet, assistir filmes, escutar música, fazer qualquer coisa para o vocabulário de vocês ir fixando. Então, ainda dá tempo, ver alguma coisa, né? Aí vamos lá. O tipo textual é narrativo, né? Porque conta uma historinha, é predominante e tem um diálogo com seus elementos constituintes, apresentando o começo, o meio e o fim. Então, é uma narrativa, é uma história que tem início, o meio e o fim, o desfecho, tá? As tirinhas. Baixa aí, filho. Aí eu coloquei para vocês, né, a função sociocomunicativa, que é o quê? Em geral, fazer crítica a algum valor social, tá? Alguma coisa que está acontecendo aí na sociedade. Olha o exemplo dessa filhinha aí em português, eu coloquei para vocês verem. Tem o Armandinho e o pai dele aí, né? Aí o pai dele diz: estar sem emprego me deixa triste, filho. Não fique, pai, o Senhor não está sozinho. A cada dia há mais pessoas como você. Olha a crítica social que ele tem aqui, né? Quanto à questão do desemprego, principalmente hoje em dia, né, na pandemia, que todo mundo sabe o que aconteceu, não vou nem me estender quanto a isso, mas que é de uma forma humorada, né? Que ele fez aqui. Aí o outro aqui embaixo, os malvados. Um resumo da internet, pessoas usando tecnologia do século XXI para emitir opiniões do século XIX. Olha só, não vou nem comentar, porque eu não dá tempo de falar, eu tenho que falar com vocês. Então entendam que aqui é para mostrar que a tirinha trata de algum valor social, né, que está sendo o boom do momento e vai ser tratado ou de forma engraçada ou às vezes de forma mais séria, mas aqui geralmente é mais engraçado, tá? Explora um pouco. Aí tem aí a Mafalda, né? Ai, é mesmo. Tem um filme de corte para cá. Ai, mesmo. A tirinha explorou, né? Aí tem a Mafalda aí deitada na cama dela. Deus ajuda a acontecer de madruga. Aí ela vai lá no quarto da mãe, né? Pega o despertador, coloca aí para despertar. É 4 horas. 4 horas da manhã. Aí, de manhã, Deus vai ter o que fazer. Aí, baixa aí, filho. Aí tem algumas informações que também ficam subentendidas, que é para você extrair por si mesmo, tá? Tem aí um mini maluquinho com o coleguinha dele. O coleguinha vai e diz: vou dar uma festa. Que legal, doutor. Mas tem que rolar o som. Então, claro, ela... Cláudio falou o som.
Assim. Aí, pessoal, é só para introduzir o tema para vocês, tá? Para vocês entenderem o que possivelmente vai vir numa tirinha, certo? Então, tirinha a gente já sabe que é um tipo de gênero textual que é feito em linguagem verbal ou não verbal, mínimo de 3 quadrinhos, máximo de 5 ou 6 quadrinhos que vai vir, e vai ser uma crítica sobre algum valor social, alguma coisa vigente, alguma coisa que está em alta aí na sociedade, tá certo? Aí, vamos voltar lá para o nosso... Lá para cima. É que eu coloquei uma resposta embaixo, aí eles querem eles vejam. Para essa tirinha? É. Agora bota nas perguntas. A próxima pergunta é assim. Você conhece a personagem Mafalda? Você já conhecia a Mafalda? Acho que todo mundo na vida já viu uma tirinha da Mafalda, né? Muito bem. O que vocês sabem dela? O que vocês sabem sobre a personagem Mafalda? Vocês sabem alguma coisa? Porque é importante a gente saber, sabe? Um pouco sobre a personagem, porque dependendo de como o personagem é, que características ele tem, influencia dentro do texto, né? Ninguém sabe nada sobre ela? Eu trouxe. Vocês já responderam aqui, né? Vocês já conheciam a Mafalda, né? Vocês já responderam. E o que vocês sabem dela? Vou falar aqui para vocês agora. A personagem é preocupada com a humanidade e a paz mundial. Mafalda é uma menina de 6 anos de idade, odeia sopa e adora os Beatles e o desenho do Pica-Pau. Ela se comporta como uma típica menina na sua idade, mas tem uma visão aguda da vida e vive questionando o mundo à sua volta, principalmente no contexto dos anos 60, em que se encontra. Então, toda a tirinha da Mafalda, o contexto é dos anos 60, né? Ela nasceu nos anos 60. Tem uma visão mais humanista e aguçada do mundo, em comparação com os outros personagens. Então, Mafalda é uma menina muito inteligente para a idade dela. Ela é preocupada com a humanidade e com a paz mundial. Então, pode ver que ela vai ter alguma coisa muito crítica que vem dela aí, viu? Ela é uma menina diferente. Não tem aqueles meninos bem diferentes que são fora do comum, bem inteligentes. Os coleguinhas só querem brincar, fazer coisinhas e os meninos já são todos, né? Intelectuais. É a Mafalda. Bem preocupada com a paz mundial, professores. Vocês sabem quem é o autor da Mafalda? Já porque influencia também. Porque aí os textos empregam as ideias dos autores, logicamente. Então, quem é o autor de Mafalda? Ninguém nunca ouviu falar? Eu sugiro a vocês que procurem saber sobre o Calvin. Já viram falar do Calvin? Procurem saber dele, procurem saber do autor do Calvin, procurem saber de Garfield. Tem uma questão do Enem que foi sobre uma tirinha de Garfield. Eu até trouxe ela aqui. Se não der tempo hoje, nas próximas aulas eu trago para vocês, tá? Procurem saber das tirinhas mais famosas, dos seus autores, o que eles pensam, porque é possível sim que caia. Cartoon também. Eu vou trazer até o Enem, eu vou trazer esses gêneros que caem mais. Sim. Eu estava pesquisando, né, para fazer aula para vocês. Em português, só o que tinha a questão da Mafalda, do Enem. Tem muita questão da Mafalda. Aí, vamos lá, gente, ó. O nome do autor da tirinha é Quino. Quino é o apelido dele, tá? Quino. Ele nasceu em 1932 e morreu em 2020. Ele é um cartunista e humorista argentino. Autor das famosas tirinhas do perto da personagem Mafalda, uma menina inteligente e contestadora, que ganhou grande repercussão no cenário mundial. Então, todas as tirinhas da Mafalda têm muita crítica, porque a bichinha é uma menina inteligente e contestadora, ainda mais, tá? Quantos personagens, pessoal, tem aí na tirinha? 2, né? Vocês sabem o nome delas? Vocês disseram que conhecem a Mafalda. Então, essa personagem que está aqui com ela aparece demais. E tem o nome dela aí, ó, nas conversas. Principalmente, só para... Tem o nome dela aí, dessa outra.
A Mafalda é de cabelo preto, viu? Para quem não conhecia. Deixa eu ver qual é o quadrinho que tá. Tá nesse primeiro de baixo aqui, ó. O nome dela. Pra outra. Minha gente, é até o nome que parece que português, assim, é comum no português, mais ou menos, né? Suzanita. É a Suzanita. Então, a Suzanita é a amiguinha da Mafalda que sempre aparece nesses quadrinhos dela. Tá? Não só ela. Eu tava entendendo do santo, cara. Sim, é Suzanita. É porque ele é argentino. Ó, isso aí tá vendo como influencia? O escritor que é argentino. Então, Suzanita é muito comum argentina, né? Mafalda também. Aí, vamos lá. Até agora a gente não entrou ainda no texto, né? Propriamente dito. Onde é que vocês acham que se passa a conversa? Olhando assim pro... Só uma aí. Ó, elas estão sentadas nas cadeirinhas de criança, né? De criança. Tá com bonecas. Possivelmente seria tipo no quarto de uma delas, porque tem módulo pequeno, né? Poderia ser na escola, né? A gente não é importante definir bem o ambiente, mas a gente sabe que é um ambiente infantil aí, por conta das cadeirinhas, principalmente por conta das cadeirinhas, né? Que são pequenininhas. Então não importa bem o ambiente, mas é um ambiente infantil aí. Ah, sim. Aí, vamos baixar aqui. As personagens estão felizes? Olha para a cara delas. Olha para a cara de Suzanita em todos os quadrinhos. Olha para a cara da Mafalda. Quem é que parece que está feliz, realmente? Mafalda. Não. Mafalda no final da trilha. Olha para todos os quadros. A Suzanita, ó, do quadro 1, 2, 3, 4, tá bem felizinha, né? Aí depois, quando a Mafalda começa a falar com ela, ó, a cara dela é que ela começa a ficar triste, né? E já a Mafalda, o tempo todo, a cara não é cara boa, não. Ela parece que desaprova, tá desaprovando o que a Suzanita tá falando para ela. Tá? Então, assim, no geral, a Suzanita é a felizinha. E a Mafalda aí não é a feliz na história. Agora bem, sobre o que estão conversando. Aí vamos usar, ó, preste atenção. Skimming é a técnica onde a gente utiliza perguntas para saber o contexto geral, que é o que a gente está fazendo agora, né? O contexto geral do texto. Agora, nós vamos utilizar essas perguntas aqui que fazem parte da técnica scanning, que é procurando mais informações específicas. Sobre o que estão conversando, vamos utilizar agora o scanning, vamos procurar palavras cognatas dos quadrinhos e tentar entender? Palavras cognatas são aquelas palavras que são parecidas com o português e têm o mesmo significado, lógico, né? E as falsas cognatas são aquelas palavras que parecem, mas não têm o mesmo significado no português. Tá aumentado no máximo, filho? Pronto. Aí nós temos o primeiro quadrinho, né? Aí a Suzanita fala para Mafalda. First, I'm going to marry well, right? And then I'm going to have babies. Qual é a palavra? Só tem uma palavra aí que é combinada. E parece com português. A última palavra. Babies. O que seria babies? Bebês, né? Aí, ó, eu vou falar de um tempo verbal que está aqui presente, que eu já expliquei para vocês. Acho que no segundo ano, se não me engano. Sobre o futuro. O futuro em inglês, passar rapidamente. O futuro em inglês se faz com duas possibilidades, tá? Usando o verbo auxiliar will e usando a construção be
going to. Então, sempre que você vê um texto em inglês, isso daqui que pode estar abreviado, tá? Ele pode estar abreviado, por exemplo, assim, ó. Com o sujeito, né, que é o pronome, e 2 L's no final. Isso aqui quer dizer que é o will, e a oração vai estar no futuro. Vai estar no futuro. E going to também. Como é esse going to? Por exemplo, eu, aí o be. Eu não vou, gente, assim, eu só vou falar de maneira geral, porque senão eu vou demorar muito nisso aqui. É só para vocês terem uma noção, tá? O que eu quero que vocês saibam, que toda vez que vocês verem o will, que chama o verbo auxiliar do futuro, ou o LL junto de um pronome, quer dizer que aquela frase está no futuro. Ou, se você ver essa construção aqui, ó, com o verbo to be e o going to, também vai estar no futuro. É o que tem aí, ó. Olha para lá. First, I'm going to marry well. É que está dizendo aí. Primeiro, going to é futuro. Aí esse marry aqui, ó. Marry é o verbo casar. Casar. Então, isso daqui indica o futuro. Então, marry é o quê? Me casar no futuro. Primeiro eu vou me casar bem. Primeiro eu vou me casar bem, certo? Ela está falando para a amiga dela, para a Matalda. Primeiro eu vou me casar bem, certo? Aí, and then I'm going to have babies. E depois, I'm going to have. Have é o verbo ter. E como isso aqui tem, antes do verbo have, quer dizer que o have está no futuro. Então, e depois eu vou ter bebês. Primeiro eu vou me casar bem, certo? Depois eu vou ter bebês. Então, toda vez que você vê, repito, essa construção, assim, ou junto, ou da forma normal como é, ou essa construção aqui, junto de um verbo, quer dizer que esse verbo aqui vai estar no futuro. Eu teria muito mais para falar sobre isso com vocês, mas eu não vou voltar todas as explicações desse tempo. Eu só quero que vocês lembrem disso. Viram isso aqui? Está no futuro. Aí vem, eu disse, mas fala, primeiro eu vou me casar bem, tá certo? Depois eu vou ter bebês. Aí o que é que ela diz no segundo? A Susanita continua falando ainda, certo? And then olha o futuro aí, ó. Then I'll buy a big house. Então, o que ela está dizendo? E depois vai comprar. Tá? Aí, ó, como ela colocou assim, ó, I'll buy quer dizer que eu vou comprar no futuro. Porque pensa aqui antes. Então, eu vou comprar uma casa grande, bem grande. Big quer dizer que é enorme a casa. Então, ela está dizendo que vai se casar bem, que ela vai ter filhos, que ela vai comprar uma casa muito grande. Uma falda de nada. Olha a cara da Mafalda para ela, viu? Aí ela diz assim, ó. And a really pretty car. O que é car? Carro. Então, a única palavra cognata que tem aqui também é carro. Nesse texto aqui, as palavras cognatas estão bem pouquinho. Mas tem outros textos que tem muita palavra cognata, tá? E depois, ela vai comprar o quê? Um carro muito lindo. Pretty. Pretty é lindo. Vai comprar um carro muito lindo. And then, jewelry. And then, I have grandkids. Está dizendo o quê? Jewelry são... Ó. Não. Joias. São joias. Vai comprar joias. E depois, ela vai ter o quê? Grandkids. A menina, ela tem 6 anos, praticamente já vai ter grandkids. Essa palavra aqui, ó. Que palavra é essa? O que é isso? Eu mato vocês, viu? Uma vergonha. É mãe?
E grandmother? Bom, aí quando eu coloco grandkids. Kids são crianças, né? E grandkids? Netos. Aí, a menina disse que vai ter casar, ter filhos, comprar uma casa, comprar joias, comprar um carro e vai ter netos. Aí no terceiro quadrinho, né? Ela diz a Mafalda. And this will be my life, like it? Tá vendo? E isso será a minha vida. Tipo assim, você gosta? Isso será a minha vida. O que é que tu acha? Tu gosta disso? Aí a cara da Mafalda. Sim, aqui na fala dela não tem nenhuma palavra cognata, não. Só o verbo like, que é o verbo bem comum gostar, que a gente conhece, né? Repetindo, isso será a minha vida. Você gosta? Você gosta disso? Ela diz, yes, the one problem. O que é que ela diz? Sim, só tem um problema. Ela já vai começar a discordar, né? Is that it's not a lie, it's a list. Is that not a lie, it's a list. O que é que está dizendo? Não é uma vida, é uma lista. É o que a Mafalda é um meninozinho inteligente e crítico. Ela lembre-se disso. Isso não é uma vida, isso é uma lista, que ela diz. Aí nós temos só a palavra lista, que é cognata, né? Mas like, todo mundo sabe que like é vida. Aí vem, estava acabando. It's a great to have babies, Susanita, but the time is not changing. O que está dizendo? Ó, aí nesse quadro, só tem babies também que é cognata. O resto nem é cognata. Great quer dizer assim, ó. É bom ter filhos. É bom ter filhos, né? Babies. É bom ter crianças, Susanita. Mas o tempo está mudando. Agora, já está querendo convencer a Susanita que essa vida que ela está planejando não é tão legal assim. É bom ter filhos, Susanita, mas o tempo está mudando. Aí ela vai argumentar, né? Agora. Besides being a mother, today a woman should contribute to progress and do important things. You're right. O que ela está dizendo aí, ó? Nessa daí, pessoal, as cognatas que tem só são contribute, que seria o quê? Contribute. Contribuir, progress. Progresso e importante. Ela diz assim, ó. Antes de ser mãe, besides being a mother, antes de ser mãe, today a woman, hoje, uma mulher, show deve contribuir para o quê? Para o progresso. And do é fazer. E fazer importantes coisas. Então, ela já está vendo que essa vida que ela quer não é tão legal, porque atualmente a mulher deve fazer coisas mais importantes. Não que isso não seja importante, né? Mas é não ficar só nisso. Deve fazer outras coisas e contribuir para o progresso, né, da humanidade. Aí, o que a Ciela vai responder. You're right. Assim, você está certa. Ela concordou, você está certa. Aí no outro quadrinho. So starting tomorrow, I learn to play bridge. Nesse daí não tem nenhuma palavra cognata, mas perceba que tem o while, que é futuro. Minha gente, nessa tirinha, nesse texto, tem o texto futuro direto. Então prestem atenção. Quando no texto tem ED no final dos verbos, está no passado. Quando tem I e a desconstrução de going to, é futuro. Isso ajuda vocês a entender o tempo em que o texto está escrito. Assim, ela acabou de dizer a Mafalda, né, que para ela ser uma mulher que contribuísse com o progresso e tal. Ela disse, você está certa, ela vai nisso. Então, eu vou começar amanhã. Eu vou aprender a fazer pontes, bridger pontes, tá? Eu vou aprender a brincar de ponte, a brincar de fazer pontes. Enquanto ela considera que é uma coisa mais importante, né? Do que brincar de boneca, do que brincar de alguma outra coisa. Aí a Susanita diz para ela, porque olha a cara da... Porque aqui nesse outro. Olha, quando ela falou, tá bom, vou começar amanhã, então eu vou aprender a brincar de fazer ponte. Aí a cara da Mafalda. Aí ela já vai sair assim, né, triste. Ela vai e diz, what's the matter? Qual o problema? What's the matter?
Isso aqui é uma expressão que vocês precisam saber. É isso que eu estou falando, uma expressão idiomática. What's the matter? Isso aí significa qual é o problema. Important ladies play bridge, don't they? O que é que está dizendo? Ladies são senhoras, né? Senhoras importantes brincam de construir pontes. Não brincam? My Lord. Aí sai, meu Deus. É porque, não vou nem explicar, eu queria saber do posicionamento de vocês, por que esse fim terminou dessa forma. O desapontamento da Mafalda. Não entendeu nada, né? Na verdade, a Mafalda estava explicando para ela que ela devia pensar em estudar, por exemplo, em fazer faculdade. Né? Ela devia ter interpretado isso. Por isso que está a informação aqui, no quadrinho que ela fala, está, igual eu falei para vocês anteriormente, está embutida e a gente precisa ler mais adiante, né? E no caso aqui, ela pensou em brincar de fazer conta, brincar de aprender a fazer conta, ela não entendeu nada. Então, aqui há uma crítica quanto às mulheres que têm esse pensamento retrógrado ainda de ser só do lar, de ficar só em casa, de ter só filho, de cuidar do marido, que as mulheres devem pensar bem além, tá? Se essa questão aqui caísse no Enem, não tem nem questão aqui, a gente só interpretou. Se esse tipo de texto caísse, vocês acham que teria chance de entender alguma coisa? Marrom? O pessoal de casa já está respondendo, eu não estou vendo. Tá não? Mas é aquilo que eu digo a vocês, pessoal. O que mais importa nesse momento é vocês tentarem utilizar o tempo de vocês para aprender vocabulário. Nas próximas aulas, eu vou trazer umas listas para vocês de algumas palavras mais importantes em vários campos. Por exemplo, tecnologia, que palavras podem cair mais nessa área? História, arte, eu vou tentar trazer, mas vocês por si só é que tem que fazer essa busca. Eu já tem tanto aplicativo bom, tem tanto aplicativo legal no celular, tem o Duolingo, é maravilhoso. Tentem jogar, porque você só aprende palavras assim, se divertindo, entendeu? Eu não tenho como dar uma chuva de palavras para vocês aprenderem assim, sabe? É com o tempo que vocês vão aprendendo isso. Nas próximas aulas, eu ia mostrar hoje, mas como o tempo foi curto, eu trouxe uma questão do Enem inteirinha. Aí eu vou responder para vocês uma do Enem mesmo, tá? Na próxima aula. Tá, pessoal? Ramon, tira um print para mim da tela e manda o ver depois, tá bom? Tá certo? Ok. Tchau, gente. Até a próxima aula. Deus me dê. Tu acertava comigo? Tu sabia? Eu só me perdi no verbo criança ali, né? Na hora de falar assim, da mulher que eu mas quando se tem filho, porque é. Sim, é que faz. E eu gosto de inglês, né? Eu vou Ramon responder essa aí, ó. Ei, Jaguar, linda. Oi, gente, bom dia. Já terminou a aula do professor anterior? Já! Ok. Eu estava dando aula da noite. Eu acabo com medo de dormir muito tarde, mas deu certo. Só um segundinho, me organizando.
Oi. Hello. Como estão todos? Eu já estou aparecendo aí na TV para vocês, né? Quem é que está na sala hoje colaborando? Quem é o colaborador de hoje? Então, só vocês, independentes? Não vai usar eu. Ele vai já. Entendi. Tudo bem. Vou colocar aqui para apresentar o tema da nossa aula. Vocês já começaram a jogar? Vai dizer que vocês não começaram a jogar ainda. Que tristeza. Ai, gente, a atividade que eu coloquei ontem, vocês não viram? Sério que vocês não viram a atividade de química? Ninguém tá. A atividade que ela botou ontem. A atividade de química da semana. Não vi nenhuma atividade aí. Eita, parece que voltar foi pior. A atividade de química da semana é um joguinho que vocês têm que jogar lá e mandar para mim só o resultado que vocês obtiveram, né? Mariana disse que não deu tudo, mas tudo bem. A gente só vai falar sobre ele na próxima semana, ok? Não se preocupe. Só estou querendo saber se alguém já olhou, já brincou lá, é divertido, eu acho. Ó, eu queria que vocês virassem a câmera para a sala. Eu quero que vocês virem a câmera para a sala, que eu não vou ficar olhando para o quadro assim, escrito um bocado de coisa, não sei nem o que é, não. É inglês, né? Tainá, quem mais ali? Tão pequenininhos. Erasto. Fazer uma visão panorâmica. Pronto, gente. Então, olha só. Eu queria que vocês desligassem o microfone da sala por enquanto. Caso seja necessário, a gente liga, pergunta e tal. Mas, porque fica me dando um eco aqui e incomoda bastante. Quem foi que chegou aí? Foi o Pio? Enfim, vamos começar. Nós estamos trabalhando isomeria. Nós vimos isomeria plana, né? Que é aquela isomeria que a gente consegue identificar os isômeros por mudanças na estrutura e organização dos átomos, né? Então, isomeria plana, ela é facilmente identificável observando diferenças na estrutura. E a diferença origina um tipo de isomeria. Os tipos de isomeria que nós vimos foi isomeria de cadeia, onde a mudança entre os isômeros é na classificação da cadeia. Nós vimos isomeria de posição, onde a diferença entre os isômeros é a posição de uma ramificação, de uma dupla, de um grupamento funcional. Nós vimos também isomeria de função, que é o tipo de isomeria quando a diferença entre os isômeros é a função dos compostos. Dentro da isomeria de função, nós falamos sobre a tautomeria, que é um tipo de isomeria de função que acontece entre funções específicas, que no caso é entre aldeído e enol ou entre cetona e enol. E o último tipo de isomeria que nós vimos foi a de compensação, que é quando acontece a mudança na posição de um heteroátomo dentro da cadeia.
Então, essas são as classes de isomeria plana. Nós vamos agora falar sobre isomeria espacial. A isomeria espacial, ela está dividida em dois tipos. Nós temos a isomeria geométrica e nós temos a isomeria óptica. Hoje nós vamos falar sobre a isomeria geométrica. Mas analisando a isomeria espacial, nós vamos ter, diferentemente da isomeria plana, os isômeros não apresentam diferença na sua organização atômica, tanto que elas apresentam a mesma sequência de átomos. Você vai olhar a estrutura e lá vai estar praticamente idêntica, porque a sequência, a organização dos átomos é a mesma. O que é que muda? O arranjo espacial. Por isso que é chamado de isomeria espacial. Então, o que muda é a forma tridimensional com que aquele composto se organiza. A gente vai ver como é que funciona isso, observando a estrutura dos compostos. Então, nós vamos iniciar pela isomeria geométrica. Essa diferença na disposição espacial dos átomos depende de algumas coisas, né? Então, que coisas é essa das quais depende para que ocorra isomeria geométrica? Primeiro, a cadeia tem que ser insaturada. Que é cadeia insaturada, Simone? Aquela que apresenta ligações duplas ou triplas. No caso, para que haja isomeria geométrica, tem que ter pelo menos 2 carbonos com ligação dupla. Quando eu tiver uma cadeia aberta. Se eu tiver uma cadeia cíclica, também pode haver isomeria geométrica, né? Então, se for aberta, tem que ter insaturação ou pode acontecer com cadeia cíclica. Só lembrando, esta insaturação tem que ser uma ligação dupla. Então, os isômeros geométricos não se diferenciam na estrutura plana, mas apresentam diferentes propriedades físicas, são substâncias diferentes. Né? Vamos ver aqui duas estruturas que, genericamente falando, que aqui são duas estruturas genéricas, né, podem ser consideradas substâncias isômeras, ou seja, que apresentam a mesma fórmula molecular, mas que são diferentes. Né? Primeiro, X e Y são chamados de ligantes. O que é um ligante? É tudo aquilo que se liga ao carbono. Poderia ser uma hidroxila, poderia ser uma ramificação, poderia ser qualquer cadeia ligada, poderia ser um único carbono, poderia ser 2, poderia ser 3. Aí eu pergunto para vocês. Eu tenho duas estruturas. Amor, mata-me aí uma curiosidade. Que é isso que você está escrevendo aí? É que Ramon está escrevendo alguma coisa no chat. Ah, é um macete. Ensina aí para a gente. Mulher, o macete é mais ou menos assim, meta-fun-capô, que seria os 5 tipos de isomeria plana. Ah, entendi. Metameria, tautomeria, função, cadeia e posição. Meta-fun-capô. É isso? Exatamente. Muito bom, o macete para lembrar das isomerias planas, né? Isso, gostei da ideia. Meta-fun-capô. Metameria, tautomeria, função, cadeia, posição. Gostei, dei valor. Então, depois da isomeria plana, né? A isomeria geométrica está aí com 2 possíveis substâncias, né? Observando esses 2 desenhos, vou só destacar aqui quais desenhos eu estou falando. Esse primeiro desenho e este segundo desenho.
Existe uma diferença mínima entre eles dois. Quem me diz que diferença mínima é essa? Bem óbvia a diferença aí. Alguém se arrisca? Sim ou não? Eita, ninguém vai arriscar qual é a diferença entre esses dois desenhos. Tem os carboninhos ligados a X e Y. Os X e os Y aparecem da mesma maneira, ligados aos carbonos? Sim ou não? Cadê vocês, gente? Não conseguem visualizar a diferença entre eles? Olha, aqui tem um X, né? Só que nesse primeiro, os dois X estão para cima. Conseguem visualizar? Enquanto que nesse de baixo, eu tenho um X para cima e o outro para baixo. Essa simples modificação aqui faz com que esses dois compostos sejam diferentes, né? Então, neste de cima, eu tenho os dois X para o mesmo lado, né? Ambos para cima. E nesse daqui, os dois estão para baixo. Esse composto em que os dois X estão para cima vai ser o isômero geométrico do tipo cis. E os isômeros, aliás, esse composto, o composto B, em que eu tenho um X para cima e um X para baixo, eu vou chamar de isômero trans. Que é cis? Igual. Quer dizer que eu tenho os dois X para o mesmo lado, os dois Y para o mesmo lado. O que é trans? Diferente. Então, aqui eu quero dizer o quê? Que eu tenho um X para baixo e outro para cima, ou seja, em lados opostos. Então, na teoria, o que é necessário para que haja isomeria geométrica em um composto? Quando eu olhar o composto, eu dizer, opa, aqui pode haver isomeria geométrica. Primeiro, a existência da ligação dupla. Segundo, os dois carbonos dessa ligação dupla têm que apresentar uma característica particular. Eles já têm uma ligação dupla, então eles já estão fazendo ligação, em duas ligações, então eles vão fazer mais duas. Essas duas ligações que estão faltando devem ser feitas com ligantes diferentes. Ou seja, X tem que ser diferente de Y para o carbono 1. A mesma coisa no carbono 2. X tem que ser diferente de Y para o carbono 2. Não importa se o ligante do carbono 1 é igual ao carbono 2. Isso não é uma exigência. A exigência é que os ligantes de um mesmo carbono sejam diferentes. Então, quando me for pedido para analisar se um composto apresenta ou não isomeria geométrica, o que é que eu vou procurar nele? Eu vou procurar a ligação dupla e identificar os ligantes de cada carbono da ligação dupla. Se eu tiver ligantes diferentes, eu vou ter um composto com possibilidade de isomeria geométrica. Se eu tiver, por exemplo, isso daqui. Vejamos aí esse desenho. Essa estrutura, né? Eu fiz aqui um composto, não sei se vocês estão vendo aí, deve estar bem pequenininho. Deixa eu aumentar aqui para dar um zoom.
Será que tá dando para vocês verem aí na sala, hein? Confirmem aí só com um joinha. Tá dando para ver, né? Ok, obrigada. Então, vejam. É uma cadeia carbônica. Aqui eu tenho uma dupla. Então, eu já tenho o primeiro critério garantido, a dupla, né? Aí vamos analisar os carbonos dessa dupla, 1 e 2. Os ligantes do carbono 1 são H, é um ligante, e CH3. Então, aqui é como se fosse o X e o Y, certo? Tá vendo que o CH3 é diferente de H? Então, o carbono 1 possui 2 ligantes diferentes. Analisando o carbono 2, quem são os ligantes do carbono 2? H e CH3. Então, é como se fosse o X e o Y. Então, são 2 ligantes diferentes. Aqui é um grupo, aqui é outro. Então, eu posso com certeza afirmar que nesse composto vai ter isomeria geométrica. Então, é dessa maneira que a gente analisa se pode ou não haver isomeria geométrica num composto. Uma vez identificando que há isomeria geométrica no composto, eu posso escrever a estrutura cis e a estrutura trans. Quando é que eu tenho a estrutura cis? Quando eu tenho ligantes iguais para o mesmo lado. Quando é que eu tenho a estrutura trans? Quando eu tenho ligantes diferentes, né? Aliás, os ligantes iguais em lados opostos. Por exemplo, para escrever a estrutura cis desse composto aí, eu faria da seguinte maneira. C, dupla C, é o primeiro que eu faço. Aí, veja, quem são os ligantes? H e CH3. Então, eu coloco um para cima e o outro para baixo. Quem é o outro? CH3, né? Vale, só um minuto, deixa eu apagar isso aqui. Então, o H ficou para cima, o CH3 ficou para baixo. Eu separei, né? Se eu quero escrever a estrutura cis, qual elemento eu tenho que colocar aqui em cima? O H ou o CH3? Qual elemento eu coloco para cima? H ou CH3? Eu quero a cis. Escolham aí um para eu colocar para cima. Cadê vocês, gente? Bora! Ó, são os 2 ligantes do carbono 2. Eu coloco este para cima, o Hzinho, ou o CH3 para cima? Ninguém vai me dizer. Chutem aí um dos dois. H ou CH3, eu coloco para cima. Perfeito, Mariana. Vamos colocar o H. Ó, quando eu coloco o H para cima, eu tenho H e H para o mesmo lado, né? O CH3 eu coloco para baixo. E aqui eu teria a configuração cis. Por quê? Porque eu tenho os 2 Hs ligantes iguais para o mesmo lado. Para eu fazer a configuração trans, basta inverter. Ó, eu colocaria o CH3 para cima e o H para baixo. Então, eu teria CH3 e CH3 em lados opostos, H e H em lados opostos. E aqui seria a configuração. Eita, como ficou bonita aí, gente. Olha que legal. Fiquei analfabeta de novo. Trans. Lados contrários. O que é que se exige geralmente mais?
identificar se um composto pode ou não apresentar isomeria geométrica. Como é que eu identifico se o composto pode apresentar isomeria geométrica? Primeiro, procurando a ligação dupla. Segundo, analisando os ligantes dos carbonos que têm a ligação dupla. Cada carbono precisa conter ligantes diferentes. No caso desse exemplo que eu coloquei aqui, H diferente de CH3. Então, os ligantes do carbono 1 são diferentes entre si. A mesma coisa para o carbono 2, H diferente de CH3. Então, aqui eu tenho um composto com possibilidade de isomeria geométrica. O slide seguinte vai mostrar o exemplo aí que eu mostrei para vocês. Ó. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Ó. E aí ele vai dizer o seguinte, quando você passa uma linha imaginária pegando os carbonos que contêm a dupla, você coloca os dois CH3 para cima quando eu tiver a configuração cis, e os CH3 eu coloco em lados opostos quando eu tiver a configuração trans. Vejam que ele vai dizer que o composto de cima é chamado de cis-but-2-eno, lembrando, são 4 carbonos, por isso but. No carbono 2, ó, quando eu contar os carbonos da cadeia todinha, né? 2, 3 e 4. Então, na sequência, a dupla aparece depois do carbono 2. Então, eu tenho aqui no carbono 2 a ligação dupla entre o 2 e o 3, na verdade. Em indica justamente a presença dessa ligação dupla e o O indica que é um hidrocarboneto. Regrinha de nomenclatura simples, né? A única diferença entre esses dois compostos é justamente a estrutura tridimensional, por isso que um se chama cis e o outro trans, e isso já gera uma diferença de propriedades desses dois compostos, onde o primeiro apresenta ponto de ebulição, aliás, de fusão de menos 139, já o ponto de fusão do outro é um pouco mais baixo, né? Mais alto, aliás, menos 105. Então, a mudança na configuração tridimensional provoca uma mudança na estrutura, aliás, nas propriedades desses dois compostos. Quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Ó, aqui eu tenho um exemplo de aplicação de isomeria geométrica na nossa vida, certo? Vocês já ouviram falar de gorduras trans, gorduras cis, aliás, gorduras trans é o nome mais comum, né? O que é que vocês entendem por esse tipo de gordura? É bom, é ruim? O que é que vocês já ouviram falar sobre gorduras trans? Ou nunca ouviram falar? Ramon está perguntando se isomeria não cai muito no Enem. Pior que cai, viu, Ramon? Então, vamos lá. Já ouviram falar de gorduras trans? Sim? Não? Ai, gente, vocês estão assim, sei lá. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar de gorduras trans, porque é um tema bem comentado, né? Que diz assim, que as gorduras trans fazem mal, que a gente precisa evitar gorduras trans, enfim. As gorduras trans estão relacionadas unicamente com essa isomeria geométrica aí. É a disposição dos átomos na cadeia, né? Tem sempre nas embalagens de comida, exatamente, Valesca, que a gente sempre vê. E geralmente aparece lá assim, 0 gorduras trans, como se fosse uma propaganda boa, né? Geralmente é uma boa propaganda não ter gordura trans. Então, é porque as gorduras trans, elas não são legais. Ó, mas essas gorduras trans, esse termo trans, está relacionado justamente com a forma espacial dos compostos. Aqui eu teria uma gordura com a configuração cis. E aqui eu teria uma gordura com a configuração trans, né? Então, esse termo trans, das gorduras trans, nada mais é do que a estrutura espacial dos triglicerídeos, já que os triglicerídeos são as
gorduras, né? Então, o principal problema dessas gorduras trans é a dificuldade em o organismo romper com essas ligações, né? As gorduras cis, embora elas sejam todas jogadas dentro do mesmo saco, digamos assim, né? Também não são boas. Essas gorduras, elas acabam encontrando dificuldade de serem rompidas, e uma vez sendo rompidas essas ligações, elas facilmente encontram novamente uma forma de se ligar com outros átomos, né? Aí ela vai captando os átomos que tem no nosso organismo, e aí vai gerando uma molécula maior. É a partir disso que se forma, por exemplo, o entupimento das veias, né? Então, a formação dessas gorduras, elas acarretam problemas justamente por isso. Então, esse termo trans, gorduras trans, tem a ver com a estrutura espacial dos compostos. Se vocês observarem, a gordura cis, o triglicerídeo cis e o triglicerídeo trans, né? A diferença é apenas na ligação, enquanto que aqui os dois hidrogênios estão em lados opostos, aqui os dois hidrogênios estão em lados iguais, né? Então, existe o triglicerídeo cis e o triglicerídeo trans. Então, aqui eu teria o quê? 2 carbonos, né? Este seria um ligante do primeiro carbono e este seria outro ligante. Enquanto que aqui é uma cadeia carbônica bem longa, aqui é apenas um átomo de hidrogênio. Então, aqui é como se fosse o X e o Y, ou seja, ligantes diferentes. Então, tem a dupla, tem os ligantes diferentes para um carbono da dupla, a mesma coisa aqui, ó. Olha só como o ligante desse outro carbono é imenso. Tudo isso daqui é um ligante. Tudo isso é um ligante. E o hidrogênio seria o segundo ligante. Então, aqui seria o X, tudo isso que eu circulei seria o X, e aqui seria o Y, né? Então, eu tenho ligantes diferentes. Então, se tem a dupla e ligantes diferentes para cada carbono, eu tenho isomeria geométrica. Se eu tenho a isomeria geométrica, eu vou ter o composto cis e o composto trans, simplesmente observando que eles estão em lados opostos. Aqui seria o trans. Aqui, como estão ambos para o mesmo lado, seria o cis. Ó. Mais uma vez, ó. A ligação dupla está aqui, garantido. Então, aqui seria um carbono e aqui seria o outro. Quem seriam os ligantes desse carbono? Aqui eu teria um ligante, aqui sendo uma cadeia carbônica, né? E aqui o segundo ligante desse... Deixa eu apagar aqui, ficou muito feio. Aqui seria o segundo ligante, né? Só lembrando, gente, que eu lembro que vocês tinham dificuldade nessas cadeias, né? Ó, cada encontrozinho aqui seria um carbono, com as suas ligações excedentes aqui, para completar as 4 que cada carbono faz, né? Então, esse carbono estaria ligado a este e a um outro carbono que eu tenho bem aqui. Então, aqui eu teria CH2, C para o lado, C para o outro, né? Então, aqui seriam os dois ligantes desse carbono aqui. Para este carbono, os ligantes seriam este e toda essa estrutura aqui, ó. Tudo isso é um ligante do carbono da dupla, quando a gente vai analisar a isomeria geométrica. A gente analisa tudo o que está ligado ao carbono da dupla. Então, aqui seria o X e aqui seria o Y desse carbono. São diferentes. Aqui seria o X e aqui seria o Y deste carbono. Também são diferentes. Então, aqui existe a isomeria geométrica.
Valesca perguntou se eles se regeneram no nosso organismo. É isso, quando eu estava falando dos rompimentos das ligações? Porque se for, é sim. Vocês já ouviram falar de radicais livres, né? É outra coisa que aparece também nas embalagens. Então, o que essas gorduras trans aí fazem é justamente ir captando esses radicais livres, já que os radicais livres são íons com toda a capacidade de se ligar a quem aparece lá no nosso organismo, né? Então, eles acabam captando esses radicais livres e dando origem a substâncias que não são legais, que são estranhas para o nosso organismo. Sempre que a gente consome uma substância que não é legal para o nosso organismo, geralmente ele causa problemas, né? E aí eles acabam sendo reativos demais. Já ouviram falar também de gorduras hidrogenadas? A gordura hidrogenada, ela pega um composto desse daí, como é o triglicerídeo, né? E acrescenta mais hidrogênios. O hidrogênio é um elemento também com grande capacidade de reação. Então, quanto mais hidrogênio tem lá na molécula, mais problemas ele pode trazer para o nosso organismo. Então, por exemplo, as margarinas são gorduras hidrogenadas. Por isso que a gente ouve falar tanto que a gente não deve consumir margarina, né? Por conta dessa facilidade que o hidrogênio tem de reagir e, portanto, captar estes radicais livres. Então, todos esses termos, eles estão relacionados com coisas do nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente nem se dá conta, assim, que é uma coisa científica, que é uma coisa que pode ter uma explicação química e estrutural, né? Você consegue ver na estrutura a característica estrutural daquele composto e o problema que ele pode trazer para a gente. Então, toda essa problemática relacionada aos triglicerídeos, né, às gorduras trans, em relação ao entupimento da veia, né, aquela coisa de provocar acidente vascular cerebral, o AVC, está relacionado com o aumento do colesterol ruim e a diminuição do colesterol bom, já que as gorduras trans, ela tem a característica do colesterol ruim, então ele acaba aumentando esses problemas, né, relacionados ao colesterol, consequentemente doenças relacionadas a isso, né? Quando eu tenho um composto de cadeia fechada, também posso ter isomeria geométrica. Só que nesse caso, eu não vou procurar ligação dupla. Ele não vai ter ligação dupla. O importante é, dentro da cadeia, você identificar 2 carbonos que contenham ligantes diferentes. Nesse caso, aqui eu tenho um composto com um ciclo de 3 carbonos. Certo? São 3 carbonos. Os ligantes deste primeiro carbono são hidrogênio e hidrogênio. Então, esse carbono aqui não me permite supor a possibilidade de isomeria geométrica. Já esses 2 carbonos aqui, ó, analisando esse primeiro, ele tem um CH3 e um H, ou seja, diferentes. O mesmo para esse segundo carbono, um CH3 e um H. Então, mais 2 ligantes diferentes. Então, nesse caso específico, este composto pode ter isomeria geométrica. Então, no composto de cadeia fechada, eu não preciso me preocupar com ligações duplas. Na verdade, não pode ter ligação dupla. Ele vai ter que ter 2 carbonos com ligantes diferentes, né? Cada carbono, isso aqui seria o carbono 1. Então, quem são os ligantes do carbono 1? CH3 e H. Então, são diferentes. Para o carbono 2,
Quem são os ligantes? CH3 e H, diferentes entre si. Tanto que aqui na frente eu encontro uma outra estrutura com uma configuração diferente, né? Uma configuração espacial. Tá vendo que aqui os dois CH3 estão para cima e os dois Hs estão para baixo? Aqui nós temos o oposto. CH3 para cima, CH3 para baixo, lados opostos. Aqui o H para cima, o H para baixo. Pergunto a vocês: A seria a estrutura cis ou a estrutura trans? O composto A. Quem se atreve? Quem é que tem aí os iguais para o mesmo lado? O composto A ou o composto B? Alguém? Seria o composto A. Então, o composto A, que tem os iguais para o mesmo lado, seria a estrutura cis. Já o composto B, que tem os iguais, no caso aqui, quem são esses iguais que eu estou falando? Ó, H para cima, H para baixo. Então, eles estão em lados opostos. CH3 para cima, CH3 para baixo, lados opostos. Então, aqui seria, deixa eu ver se tem aqui embaixo escrito já. Tem. Aqui seria a estrutura trans e aqui seria a estrutura cis. Então, esse primeiro composto teria esse nome 1 e 2 de metilciclopropano, mas antes do nome teria que ter o cis, né? Então, cis 1 e 2 de metilciclopropano. Por quê? Porque aqui é a estrutura trans. Já esse aqui seria o trans 1 e 2 de metilciclopropano, já que ele está para lados diferentes. Então, quando é que a gente identifica que há isomeria num composto? Depende. Se for de cadeia aberta, só meu computador vai descarregar. Só um segundinho aqui que eu vou pegar o carregador, que eu esqueci de colocá-lo para carregar. Vai ser o tempo de terminar a aula. Voltei. Então, na cadeia aberta, você procura a ligação dupla, não é isso? E uma vez identificando a ligação dupla, você vai olhar os ligantes de cada carbono da dupla. Se forem diferentes, há isomeria geométrica, né, cis-trans. Se não forem, não há isomeria geométrica. No caso de cadeias fechadas, não tem ligação dupla. Você só vai olhar carbonos que contenham ligantes diferentes. Ei, Simone. Pode dizer. Pio. Simone, Oi? eu não sei se tu já trabalhou com, tipo assim, algumas questões fisicamente para quem está aqui na escola. Você já fez assim alguma vez? Questões fisicamente? Tipo assim, você manda o material, aí eu imprimo, aí quem está aqui faz e quem está em casa faz simultaneamente, aí você vai corrigindo, tá entendendo? Já fez alguma coisa assim? Não. Eu estou só dizendo isso nesse finalzinho de aula, porque eu já vi Débora fazendo e eu vi que funciona, assim, fica mais dinâmico, entendeu? Entendi. Aí eu estou só dando a dica, se na semana que vem você quiser fazer, você só manda com uma antecedência de um dia, alguma coisa assim, aí a gente imprime, distribui aqui para eles, tá bom? Se você quiser. Não, entendi. É porque, assim, a gente tinha falado sobre a questão dos exercícios que deveriam ser feitos em casa, né? Foi só... Não, eu sei.
Mas assim, seria um exercício para fazer simultaneamente, entendeu? Entendi. Não seria nem para deixar eles fazendo uma aula inteira. Isso, ela traz, isso, você manda, aí eles vão. Você pode assim dar uns 2 minutinhos, né? Para eles lerem, né? Tentarem ali, e aí você resolve de uma por uma. Eu acho que fica mais dinâmico. Estou entendendo. Mas tá certo, gente. A nossa aula está terminando aí, né? Eu quero a frequência da turma, se possível, vocês anotem aí e me mandem. Eu vou preparar aqui a frequência para o pessoal que está em casa. Eu vou mandar a frequência no chat aí, viu, Simone? Ok, filho. Tem até você, na frequência. Ela falou que dá. Ah, fica do presencial. Isso eu posso lá, mas ela está presente. A letra deve estar. E a André, É isso mesmo, o pessoal que está na sala. Ah, desculpa, eu achei que era de quem estava em casa. acho que para André está na sala. Aqui só faltou o André, viu? Ok. Pois tá bem, gente. Valeu, abraços. Na próxima semana a gente discute sobre o joguinho. Eu espero que vocês tenham jogado lá, viu? A gente vai analisar o joguinho. Vamos ver quantos pontos vocês tiraram lá no joguinho. Valeu, gente. Um abraço, foi bom. Boa semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, Simone. Tchau, Pio. Obrigada.